que vou contar aqui, eu sei que é absurdo. Mas eu fiz. E depois que aconteceu, eu não consegui mais ser a mesma. Meu nome não importa. Pode me chamar de A. A de arrependida, talvez. Ou A de apaixonada. Você decide depois de ouvir tudo. Eu não estou escrevendo isso para pedir perdão, nem para me justificar. Eu só precisava que alguém soubesse. Alguém de verdade. Não essas amigas que fingem escutar. Nem esse marido que finge que ainda me vê. Se eu fechar os olhos agora, eu ainda consigo sentir o cheiro dele. E pensar que tudo começou com uma mensagem tão boba. Mas deixa eu voltar. Porque para você entender o que eu fiz, precisa entender o que eu sentia antes. Eu sou casada há 11 anos. Tenho 2 filhos. Uma casa boa, um emprego estável e um marido que não me vê mais. Não é que ele seja um monstro. Ele paga as contas, nunca me agrediu, às vezes até me pergunta se tá tudo bem. Mas é como se eu tivesse virado parte da mobília. Eu cozinho, limpo, levo as crianças, escuto os problemas dele. Mas ninguém escuta os meus. Ninguém me pergunta o que eu gosto, o que eu sonho, se eu ainda tenho sonhos. Eu comecei a me sentir invisível. Comecei a me perguntar, é isso? É essa a vida que eu vou viver até o fim? E foi aí que ele apareceu. Era uma noite comum. Os meninos estavam dormindo. Meu marido assistindo futebol. E eu, mexendo no Instagram sem prestar atenção. Até que recebo uma DM. Oi, eu sei que talvez seja estranho, mas você tem um dos sorrisos mais bonitos que eu já vi. Eu devia ter ignorado. Eu sei, mas eu respondi. Obrigada. Gentileza rara hoje em dia. Ele respondeu. Rara, mas merecida. E assim começou. Durante dias conversamos. Primeiro, coisas leves. Depois, mais profundas. Ele me perguntava sobre mim, sobre o que eu gostava de ouvir, de comer, de ler. Ele lembrava o que eu dizia, comentava detalhes e me fazia rir. Muito. Eu me sentia viva e, ao mesmo tempo, morrendo de medo. Eu não queria trair, mas uma parte de mim já estava traindo. Porque meu coração disparava quando via o nome dele. E com meu marido, fazia tempo que o coração só batia por hábito. Ele insistiu por semanas. Dizia que só queria olhar nos meus olhos. Disse que respeitaria qualquer decisão minha. E eu resisti. Até não resistir mais. Marcamos em um café, longe da minha cidade. Eu fui tremendo. Mas fui. Quando o vi, meu coração deu um salto. Ele estava nervoso também. E a primeira coisa que fez foi sorrir. Um sorriso que me desmontou. Conversamos por horas. Nenhum toque, nenhum beijo. Mas eu saí de lá com a alma bagunçada. Porque eu sabia que dali pra frente não teria mais volta. Demorou mais 1 mês até eu aceitar. Ele alugou um quarto em um hotel discreto. E eu inventei um curso. Olhei pros meus filhos antes de sair. E me odiei por dentro. Mas fui. Quando entrei naquele quarto, ele me olhou como se eu fosse a única mulher do mundo. Tocou meu rosto com delicadeza. Tirou minha blusa com calma. Me beijou como ninguém tinha beijado em anos. Eu chorei. No meio do ato, chorei. E ele parou. Me abraçou. Disse, você não é ruim. Só tá cansada de ser ignorada. Eu queria acreditar. Mas sabia que depois daquilo, eu nunca mais ia me olhar do mesmo jeito. Nosso caso durou 7 meses. 7 meses de mentiras, de desculpas, de encontros em hotéis baratos, de mensagens apagadas, de áudios sussurrados. Era paixão, era vício, era fuga. E ao mesmo tempo era verdade. Nunca prometemos nada. Ele sabia que eu não ia largar meus filhos. E eu sabia que ele não era meu porto, só meu respiro. Mas mesmo assim, doeu quando ele terminou. Um dia, ele sumiu. Sem aviso, sem mensagem, sem explicação. Demorei 2 dias para entender que aquilo era o fim. Depois descobri. Ele tinha conhecido outra pessoa. Solteira. Livre. Talvez mais fácil. Talvez menos carregada de culpas como eu. Eu queria odiar ele, mas só consegui odiar a mim mesma. Faz 1 ano desde que tudo acabou, e meu casamento segue igual. Meu marido não descobriu. Ou finge que não quer saber. Eu finjo que tô bem, mas às vezes ainda sonho com aquele sorriso. E acordo me perguntando se um dia vou me perdoar. Eu não escrevo isso pra você me aplaudir, nem pra dizer que faria tudo de novo. Não sei se faria.
Mas às vezes a gente se afoga em silêncio. E alguém joga uma boia, mesmo que essa boia venha com preço alto. Eu só queria que alguém soubesse. Porque guardar isso dentro de mim é como carregar um incêndio disfarçado de cinzas. Às vezes eu penso, e se eu tivesse falado com meu marido antes? E se eu tivesse pedido ajuda? E se eu tivesse tido coragem de ser ouvida antes de ser tocada por outro? Mas são perguntas que não têm volta, só cicatriz. Hoje, eu luto para resgatar minha voz, para não me perder de novo. E se você tá ouvindo isso e se sentiu tocada, talvez entenda. Talvez esteja vivendo o mesmo. Talvez ainda dê tempo de escolher diferente. Eu não me arrependo de ter amado. Me arrependo de ter me perdido primeiro.